Então tá, gente, vamos lá? Então, mais uma tarde juntos aí. Estava um temporal aqui, eu achei que a gente não ia conseguir seguir hoje, mas que bom que deu certo. Nós temos feito agora, na última vez que nós nos encontramos, né? Começamos assim uma construção desse conhecimento a respeito dos nossos empreendimentos, né? Até eu sei que tem aquela ideia, nós queremos ver como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas nós temos, pela complexidade, assim, dos temas, a gente acha importante fazer, assim, sempre essa base, né? Para a gente, quando chegar na hora de fazer uma nota fiscal, de fazer nossos controles financeiros, de fazer nossas atas, a gente conseguir ter uma base sólida na compreensão para poder operar bem isso, né? Vocês lembram que na última vez a gente fez uma conversa sobre essa questão da diferenciação entre a pessoa física, que é a pessoa natural, e as pessoas jurídicas, né, nossos empreendimentos. A importância de cuidar para não haver confusão patrimonial, porque isso é uma forma da gente manter cada indivíduo protegido, né, de eventuais cobranças em relação à organização, e também manter a própria organização protegida, né, o grupo, né, ele saber que as questões financeiras da organização só transitam por contas da organização, isso também dá mais transparência, é importante para fortalecer os grupos. Vou bem rapidinho fazer uma retomada aqui, uma retomada, passar o que a gente falou na última aula e avançar. Nós estamos agora entrando numa parte que vai ser das obrigações, os funcionamentos, né, das organizações, como é que elas se constituem, as atas, as coisas que precisam fazer, os cuidados que vamos ter. E até estava previsto por umas 2 aulas o que eu vou tratar hoje, é possível que a gente até consiga fazer em uma, e isso pode sobrar tempo lá para a gente ver outras questões, né, aprofundar esses elementos, como a Rosana trouxe aí, talvez, do financeiro, das prestações de contas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, para a gente só retomar o que vimos na última vez. Só alguém me dá um ok quando tiver compartilhado. Ok, já está aparecendo a apresentação. Tá bem. Então, assim, nós temos aqui, hoje nós vamos tratar, naquele roteirinho que vocês receberam, essa coisa que a gente chama de obrigações sociais. Obrigações sociais são as relações que os empreendimentos têm com a sociedade externa, terceiros, com os seus integrantes, né, e com os órgãos de governo. Tá? Então, a gente meio que chama tudo isso de obrigações sociais. Né? Então, depois vai especificando. A ideia era tratar isso em 2 partes, a gente vai tratar hoje uma que talvez consiga até entrar quase no final da segunda. Tá? E aí eu queria só retomar com vocês o conteúdo, né? Então, nós temos aqui até a pergunta da Rosana, por exemplo, né? Nós temos aqui, nossa ideia era das obrigações sociais, era conhecer e diferenciar os tipos de entidades. Fizemos semana passada, pessoa física, pessoa jurídica. Falar sobre formalização e onde e como registrar, estatuto, atas e controles sociais. Isso no grupo Obrigações Sociais, e depois vamos entrar nas obrigações fiscais e contábeis, que é o registro nos órgãos públicos, questões tributárias, né? Não vamos virar especialista, mas vamos entender como funciona, mais ou menos. E a emissão de notas fiscais, e o último ponto, trataríamos realmente de contabilidade, para questões financeiras. Hoje a gente está nesse vermelhinho aí, que é a formalização, né? Onde e como registrar, e vamos tratar também um pouco das atas, dos estatutos sociais, o que a gente pode melhorar, como é que a gente opera, tá? Então, aqui a proposta hoje é trabalhar isso aqui, ó. Formalização de cooperativas, associações e MEIs, registros nos órgãos públicos, elementos constitutivos, né? Estatuto social, vamos tratar basicamente estatuto social. Se der tempo, a gente vai tratar desses últimos 2 pontinhos de baixo. Elaboração e atualização de estatutos sociais,
e vamos tratar sobre as atas, né? Diferenças entre tipo de atas e elementos essenciais, e vamos compreender qual a importância de uma ata também, para que ela é bem útil para nós, tá? Então, a ideia, esses três, se der, a gente avança nesses últimos, os três, mais esses dois que está aparecendo em amarelinho aqui nessa tela. Dois de baixo. Bem rapidinho, retomando nosso último encontro, a gente viu lá, né, viu uma diferenciação para entender o que é o Estado, quando a gente fala Estado, né, que é composto, que é a União Federal, o Governo Federal, os Estados propriamente, unidades da Federação e os municípios. Isso vai ser importante para nós, em todas as relações, saber diferenciar isso. Fizemos uma conversa sobre as diferenças das relações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, a necessidade da gente diferenciar as operações de umas e de outras, né, das pessoas físicas que integram as pessoas jurídicas. Falamos sobre tipos de sociedades, das associações, especificamente três: sociedades, cooperativas e MEIs, e falamos das características de cada um deles, né, como que eles são, as associações, as cooperativas, os MEIs. Falamos, basicamente, de dois tipos de empreendimento bem comum que a gente tem, né, que são as cooperativas e associações, as características delas. Então, retomando a questão que são entidades coletivas, que têm estatuto social, que a Assembleia Geral é o poder máximo, que tem uma administração que é eleita, que tem um conselho fiscal que precisa ser independente, e elas operam sem finalidade de lucro. E nós vimos também que dessas pessoas jurídicas que nós falamos, das pessoas jurídicas, os registros, o contrato social nas empresas comerciais, o estatuto social nas cooperativas e associações e o registro de empresário, eles funcionam como que a certidão de nascimento da pessoa jurídica, né? Então, a partir do registro de um desses instrumentos, a gente vai ter o nascimento da pessoa jurídica. Com o nascimento da pessoa jurídica, surgem toda a ordem de obrigações. Obrigações para com a sociedade, como um todo, para com os indivíduos que compõem a sociedade, que eu digo a sociedade, tipo, as outras pessoas, né? Não as sociedades entre pessoas jurídicas. Para com o Estado, por conta das questões tributárias, e com os elementos de cada grupo, né? As pessoas que se deram o CPF para constituir a cooperativa, as pessoas que se notificaram a constituir a associação. Então, com o nascimento dessas sociedades, a gente tem com o nascimento surgem as obrigações, a partir daquele momento, tá? Então, hoje, lá naquela nossa ideia, era falar um pouco o que é a formalização, né? Não vamos aprender necessariamente a fazer como é que registra, né? Até sugerir que a maioria dos casos, a gente sugere que se procure realmente um contador, assim, para fazer o registro dessas entidades, né? Ou um advogado, mas geralmente o contador ele atua em mais frentes, assim. Então, nós vamos falar das cooperativas, né, das associações e dos microempreendedores individuais. As cooperativas, elas têm uma lei específica que define a sua constituição e funcionamento, que é de 1971. As associações, elas vão a sua formalização está regida no Código Civil, em algumas leis específicas, assim, que são mais soltas, né? E os microempreendedores individuais também têm um Código Civil, que rege o direito comercial, e uma lei, a Lei Complementar 123, que é uma lei que tem o Simples Nacional, e dentro disso estão os MEIs, dentro do Simples Nacional estão os MEIs. Então, a gente vai falar da formalização desses três tipos. Bom. Rogério, ali no chat falaram que não estão escutando bem. Poderia ter o microfone ou falar? Vamos ver. Sim, estou escutando bem. Vocês estão, pessoal? Sim, ouvindo bem. Uhum. Tá bom. Vou voltar aqui e ficar segurando mais perto da boca. Uhum. Deixa eu voltar aqui.
pergunta, vocês me veem enquanto eu falo ou não? Ou só aparece a tela? Sim. Não, a gente No vê. computador dá para ver até. Ah, tá. Então, aí nós temos aqui esse quadro que mostra aqui, né, o tipo de empreendimento, instrumento constitutivo, a certidão de nascimento, qual é, e o local de registro. As cooperativas, elas têm um estatuto social e a ata de fundação. Isso é a certidão de nascimento que a gente leva para registro. Elas são registradas nas juntas comerciais dos estados. As associações, o estatuto social e a ata de fundação é que são um instrumento constitutivo, né, a nossa certidão de nascimento. A diferença é que eles são registrados nos cartórios de registro de pessoa jurídica. Então, no local que a gente tiver, nós vamos procurar qual é o cartório que naquela região é a responsável pelo registro e vai fazer o registro lá. Os MEIs, o instrumento dele é o certificado de condição do microempreendedor. Quem faz o registro é a Junta Comercial dos Estados. A diferença é que a gente faz, o governo criou um portal do MEI. Então, quando a gente vai lá e registra o MEI, ou altera, ou faz qualquer coisa, quem está administrando aquele espaço é a Junta Comercial do Estado. A diferença dos MEIs é que tem aquele portal simplificado, tá? Tanto que uma empresa, um MEI, quando deixa de ser MEI, ele continua registrado na Junta Comercial no mesmo lugar. A diferença é que quando ele precisa alterar, baixar, fazer qualquer coisa do registro, ele vai por outro caminho e aí começa a pagar taxas de registro, tem uma formalização um pouco mais complexa, tá? Precisa de certificado digital para assinar documentos. Então, mas basicamente, para a gente entender essas diferenças, assim, onde é que estão. Isso vai ser importante porque não é só na Constituição. A cooperativa, quando eu fizer uma assembleia, a ata da assembleia vai ser registrada no mesmo lugar do registro dela. Então, se eu faço uma assembleia da cooperativa, eu não vou registrar no cartório, eu vou registrar lá na junta comercial. Tá? O livro contábil da cooperativa, vou registrar na junta comercial. A associação, cada vez que eu faço uma assembleia, eu vou registrar lá no cartório, onde ela está registrada. O livro contábil, vou registrar lá também. No caso do MEI, ele está dispensado dessa formalidade de registro e de contabilidade, mas, então, o lugar onde se registra é o lugar onde todos os atos daquela organização vão ser registrados dali em diante. E aí, essa formalização, ela tem algumas normas de registro. Nós não precisamos conhecer, como eu falei, né? Sempre precisamos procurar profissionais da área que vão ajudar com isso. Mas a gente saber que existe, né, as instruções do Departamento do Registro de Empresas, que dispõe das formas e como que faz atas, o que consta, o que precisa ter, o que tem que enviar de documento. Então, no caso das juntas comerciais, existe uma instrução normativa, que é a 81, que ela vai tratar dessas questões do registro público de empresas. Quem está sujeito a isso dos nossos aqui é o MEI e a cooperativa. As associações, elas são sujeitas a uma normativa do Tribunal de Justiça, que quem determina como que os cartórios de pessoa jurídica fazem os registros. Então, são essas duas normas que a gente, são bem extensas, né, mas só para a gente se situar. Travou? Sim, parece que Travou. é. Foi do Rogério, então. Acho que foi do Rogério, porque Aham. tá voltando, eu acho. Mas E agora? voltou, Rogério. Aham. Sim. Uhum. Tem uma imagem aí, né? Duas. Sim. Então, cada cartório, cada estado vai ter a normativa das pessoas jurídicas. Então, quando a gente for fazer qualquer ato das nossas associações nos cartórios, nós vamos, primeiro ponto, conhecer essa normativa.
Mas mais do que conhecer essa normativa, nós sempre aconselhamos assim, ao invés de conhecer a normativa, vá até o cartório e o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma eleição. Peça lá, olha, me dá uma lista do que eu preciso fazer para fazer o registro dessa ata de eleição. Os cartórios já preparam esses documentos, tá? Já preparam, porque eles já sabem que o pessoal que registra a associação não é especialista em norma e não vai ficar lendo essa normativa. Então, eles já preparam resumos, uma coisa que já ajuda a andar, certo? As juntas comerciais têm essa instrução normativa, que daí como ela é uma instrução federal, ela vale em todos os estados, tá? Mas cada estado vai, onde você está, você vai procurar lá o cartório da sua cidade e vai ver quais são as regras para registro. E aí, essas normas, por que eu estava falando delas, né? Porque ali consta o que é que a gente precisa, inclusive, fazer constar no nosso estatuto e também como que a gente procede depois nos outros registros, né? Então, por exemplo, isso aqui é um recorte da instrução normativa dos cartórios, que ele vai dizer, começa dizendo que os atos de registro e alteração são registrados ali, né? Que tipo de atividade não pode registrar, né? Vai determinar, aqui está marcado em amarelo o artigo 319, que o registro só é admitido visado por advogado. Então, a gente vai pensar, mas por que só tem que o advogado tem que assinar, né? A gente vai lá, está na norma, né? Não é uma invenção daquele cartório. Ela vai determinar, por exemplo, aqui na direita, o artigo 324, que o ato constitutivo, que é o nosso estatuto, né? Ele vai precisar ter, no mínimo, algumas coisas. Então, tem que ter nome, denominação, fins, a sede da organização, tempo de duração. Então, se não constar qualquer dessas coisas no Estatuto Social, o registro vai ser indeferido. Então, essas normativas servem para isso, a gente tem que estar atento. Então, o Estatuto Social, quando a gente pega um modelo, às vezes ele já tem tudo isso aqui que precisa. Só que, às vezes, inclusive, nós vamos falar isso depois, tem coisas que não precisa, quando a gente pega modelos que não são adaptados à nossa realidade. A gente acaba criando estatutos sociais muito complexos desnecessariamente. A gente tem que partir sempre de pensar um empreendimento, um estatuto social, do essencial. Primeiro, que é obrigatório constar. E agora nós vamos para o além. O que a gente quer fazer para além disso, né? Tipo, do menor para o maior, vai construindo isso. Então, e isso que está na normativa, ela também está na lei, né? Então, assim, olha, começa lá no Código Civil, dizendo das associações. Sob pena de nulidade, o estatuto, então, assim, ele vai ser nulo se não tiver nome, o fim da organização, qual é a finalidade, o objetivo, a sede, endereço completo com CEP, número, rua, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres de cada um, aquela parte, dos direitos dos associados, dos deveres dos associados, por que tem aquilo? Se não tiver o estatuto, não vai ser aprovado. As fontes de recursos para a sua manutenção. Dizer no estatuto, o recurso vai ser de venda de coisas, de contribuição de associados, de convênios. Um modo de constituição e funcionamento do órgão deliberativo. O que é o órgão deliberativo? As assembleias, as diretorias, né? As condições para alteração do estatuto e para dissolução. Então, não pode não dizer lá no estatuto como é que se altera o estatuto, como é que é o tipo de assembleia, qual é o quórum. A forma de gestão administrativa, então, como que é gerida? Tem uma diretoria de 3 pessoas, de 6 pessoas, isso a gente define. A lei não diz quanto, ela só diz que precisa constar. Eu vejo a pessoa dizendo, o conselho fiscal, a administração precisa de 6 pessoas. Não precisa de 6. A lei nunca disse quantos precisa, só diz como que ela vai ser gerida. É 2 pessoas? É 3? É um presidente? Vai chamar presidente ou vai chamar coordenador? Isso é a gente que define. Aprovação das respectivas contas. Não pode não constar
como que as contas serão da administração. A administração ingere, paga, recebe o ano inteiro, ela tem que prestar contas uma vez por ano. Então, tem que dizer como que é, em qual assembleia, até que mês do ano. Eu já vi estatutos que não diz quando que tem que fazer a assembleia de prestação de contas. E isso não é possível, porque se tu não define prazo, qual é o prazo, né? E aí, também vai dizer lá na lei o que a Assembleia Geral, que compete à Assembleia Geral, que eles chamam de privativamente. Então, só a Assembleia Geral pode destituir um administrador. Presidente, não cai no dente, o tesoureiro, o secretário que foi eleito. E só a Assembleia Geral pode alterar o estatuto, porque nós já vimos até agora que a Assembleia Geral é o órgão máximo, né? Então, ele é que altera, ele é que destitui, ele que elege. E também a lei fala que para essas duas coisas, destituir o administrador e alterar o estatuto, tem que ser uma assembleia, quando a lei escreve especialmente convocada para esse fim, quer dizer que é o que a gente chama, não sei se vocês já viram, é uma assembleia ordinária, é uma assembleia extraordinária. Então, já vi fazendo confusão sobre isso, né? A assembleia extraordinária é uma assembleia, ela é chamada para um fim específico. Ela pode ser chamada para qualquer coisa, mas a lei diz que, em 2 casos, ela tem que ser extraordinária. A primeira é alterar o estatuto e a segunda é para destituir um administrador. Não pode ser assembleia ordinária. Então, vocês podem ver, eu estou falando sobre isso porque eles são, cujo quórum será estabelecido no Estatuto Social. Então, eu estou trazendo elementos que, assim, o Estatuto Social, ele precisa ter várias coisas. E nós vamos ver adiante que existem outras leis ainda, além do Código Civil, que vão tratar disso, tá? Por exemplo, sair do Código Civil. Nós podemos constituir uma associação só com aquilo lá, tá? Lá vai passar no cartório. Vamos fazer o registro, vai passar. Só que existem outros elementos, outros interesses da associação. Se a associação quer fazer, por exemplo, parceria com o poder público, se ela quiser fazer parceria com o poder público, ela tem que dar uma olhada na Lei 13.019, que o pessoal apelidou, tinha uma sigla, né, que era o MIROST, né, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É uma lei de 2014. Ele estabelece parcerias entre a administração pública e as organizações. Então, cada vez que você tiver um convênio, um repasse, um bem que foi doado ou cedido para a organização, para o poder público, vai estar regulado por essa lei federal. Então, vejam, a gente conseguiu registrar lá o nosso estatuto no cartório seguindo aquelas coisas, mas se a gente não... Mas tem outras coisas que nós queremos. Se nós queremos essas outras coisas, também vão ter que constar no estatuto. Então, se nós queremos, por exemplo, receber recurso da administração pública, nós vamos ter que ver o que a Lei 13.019 diz que obrigatoriamente vai ter no nosso estatuto. Então, primeiro, ela diz que precisa constar os objetivos de relevância pública e social. Então, o fim para que se for constituída tem que ter uma relevância pública e social, né? Isso é fácil de fazer. Tem que constar no estatuto o que ocorre com os bens quando a entidade for dissolvida. Se não constar, nós não vamos conseguir fazer uma parceria com o poder público. Outra coisa que obrigatoriamente precisa constar para poder acessar recurso público, constar no estatuto como que é a escrituração contábil e dizer expressamente que ela segue as normas brasileiras de contabilidade. Isso aqui está no artigo 33 da lei, que eu resumi aqui para vocês, está no artigo 33 da lei, né? Que para celebrar as parcerias, elas precisam ter aquelas coisas lá. Aqui o texto é maior, eu resumi aqui para vocês o que precisa. Então, para vocês verem que existem vários lugares onde nós vamos buscar elementos necessários para o Estatuto Social. Tá? A lei também, 9.790, que ela trata das OCIPs, o que é a OCIP? A OCIP é uma associação
que resolveu ter uma qualificação pública mais importante, assim, para ela ter um certificado, assim, para acessar recurso público. Então, por exemplo, na Lei 9.790, ela diz que, obrigatoriamente, o estatuto de quem quer ser OCIP, ela precisa ter um conselho fiscal ou órgão equivalente. O conselho fiscal é o que dá a transparência para a organização. Tá? Ó, a constituição de um conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. Então, assim, o Conselho Fiscal, ele é um órgão independente, competente, ou seja, capaz de analisar, e ele faz parecer com o órgão superior. Quem é o órgão superior? É sempre a Assembleia Geral. Então, a lei não escreve Assembleia Geral, está dizendo para os organismos superiores, superior ao Conselho Fiscal. E também no Código Civil, também consta a questão do Conselho Fiscal, que lá no início nós não vimos, né? Vocês viram que não constava a obrigatoriedade de ter um Conselho Fiscal lá na regra dos cartórios. Mas o Código Civil ele vai dizer, né? Que dá a possibilidade de fazer um Conselho Fiscal, e aí ele diz assim, ó, que não podem fazer parte do Conselho Fiscal, então, o Conselho Fiscal é eleito na Assembleia. Então, não pode fazer parte empregado da própria organização, empregado de um administrador da organização, o cônjuge ou parente destes, que é os administradores, até o 3º grau. Porque o Conselho Fiscal, ele não pode ter esse tipo de vínculo próximo com quem ele fiscaliza. Então, ele não pode ser empregado de quem ele fiscaliza, senão a pessoa demite ele, né? Ele não tem independência. O empregado não vai ter independência para fiscalizar o empregador. Né? Se ele é também empregado não só da organização, mas eu sou empregado do presidente lá no particular ou no privado, também não vai ter independência. Os parentes, a mesma coisa. Então tá, nós falamos até agora das associações. Tá? Alguma pergunta aqui? Queremos conversar, tomar uma água? Ou avançamos para as cooperativas? Se alguém tiver alguma pergunta, ergue a mãozinha que a gente vai chamando. Então, vamos adiante, né? Sim, não teve perguntas por enquanto. Vamos lá. Um minuto aqui. A gente viu aí do cuidado, a importância da gente se atentar na elaboração desses instrumentos. Estávamos falando dos cartórios, né, das associações. As cooperativas, o registro delas é nas juntas comerciais. Tem aquela instrução lá que eu falei para vocês, a 81, do Departamento de Registro de Empresas. E aí tem anexos, né, que vão dar o tom do encaminhamento dos registros, né. Então, esse manual de registro das cooperativas, ele não é necessariamente um manual feito por alguém, é um anexo da instrução, é um anexo da lei. Né? Então, só a título de exemplo, eu coloquei aqui as imagens para vocês. Lá vai dizer assim, se eu vou constituir uma cooperativa, né, a seção 1 ali, documentação específica exigida, ele vai dizer, a cópia autenticada da ata da Assembleia Geral de Constituição. Vai dizer coisas do tipo, para fim de registro, tem que ser apresentada a cópia da ata autenticada pelo presidente ou pelo secretário, né? Facultada a assinatura dos demais presentes. Então, aquelas perguntas que a gente faz, quem assina? Assina o presidente, assina o secretário, assina todo mundo, né? Então, todas essas regrinhas vão estar ditas aqui, né?
O Estatuto Social, o que ele vai constar no Estatuto Social obrigatoriamente? Esse manual vai acabar reproduzindo aquelas primeiras leis que a gente viu, a lei das cooperativas, vai reproduzir outras leis esparsas e vai consolidar tudo aqui num procedimento só. Tá? Então, nesse roteiro lá da instrução, nós vamos ter ali, ó, elementos da Assembleia de Constituição. Né? Lembrando que, quando as atas de assembleias, geralmente elas são muito semelhantes, assim. A Constituição tem um pouco mais de informação, mas vamos avançar aqui. Então, lá vai dizer que a ata de assembleia, lavrada em livro próprio, depois eu vou falar sobre o que isso significa, que está um ponto lá na frente, é importantíssimo para as organizações. Então, a ata da assembleia deve indicar o local, a hora, o dia, o mês e o ano da sua realização. Faltou qualquer disso, não vai ser aprovado. A composição da mesa, nome completo, presidente e secretário. Botei o nome pela metade, abreviei o nome, indeferida a ata. Quem é a composição da mesa? No início da Assembleia vai dizer, compõe a mesa diretiva da Assembleia, fulano para presidir, Beltrano, secretário. Vai precisar constar o nome, a nacionalidade, a idade, o estado civil, documento de identidade, órgão emissor, CPF, profissão, domicílio, residência dos associados. Tudo isso. Recebo muito documento que o pessoal envia o número do documento de identidade. Gente, órgão emissor do documento é fundamental. Então, às vezes, você manda o número do RG, quando não manda a foto do documento, a imagem, tem que dizer de que estado que é, qual foi o órgão que emitiu. As CNH são feitas pelo DETRAN, os RGs são feitos pelas CSSPs, que é a Secretaria de Segurança Pública. Né? Senão, às vezes, falta elementos para constituir os documentos. Também deve indicar o valor e o número das cotas-partes, a forma e o prazo para o pagamento delas. Estamos ainda nas atas de constituição de cooperativas. Tem que constar que eu aprovo o Estatuto Social. Foi apresentada uma proposta de Estatuto Social que, analisado pelos presentes, foi aprovado. Se não constar, não vai constituir. No final, tem que declarar, declaramos que desta data em diante está constituída a sociedade cooperativa tal, com endereço em tal lugar, e vai vender isso, isso e aquilo. Tá? O nome, a nacionalidade, aquelas coisas todas de quem foi eleito, porque ali você vai fazer uma eleição. O fecho da ata, a assinatura identificada de todos os fundadores. E aí, nós temos aqui, né, esses elementos centrais das atas, que a gente precisa tomar cuidado. Tá? Precisa ter clareza desses elementos todos. Quando nós vamos fazer manutenções, vamos chamar assim, né? Como eu falei, as atas das associações, as atas seguintes, as eleições, as assembleias gerais ordinárias, que é de prestação de contas anual, vai ser registrado lá no cartório, onde a gente registrou a associação. Das cooperativas, vai ser registrado lá na mesma junta comercial, né? Lá na junta comercial, aonde foi registrada a cooperativa. Então, todos os anos vai ter a assembleia ordinária, que vai prestar contas, vai dizer o resultado, vai apresentar os balanços, vai definir se teve sobra, se vai distribuir ou o que vai fazer. E aí, vai fazer o registro na junta comercial. Os MEIs. Registro de MEI. Todo mundo que abre MEI sabe onde que faz. É lá no portal do empreendedor, que é umas páginas do governo federal, e nós vamos fazer o registro ali, né? Vamos fazer o registro ali naquele portal. O órgão de registro que está ali
o órgão de registro que está ali, cuidando daquele site, é a junta comercial. Tá? Embora seja lá via Ministério da Economia, inclusive aquelas instruções das juntas comerciais, elas são expedidas pelo Ministério da Economia, né? Então, o órgão de registro é a junta comercial. A única diferença dos MEIs é que ele vai obedecer umas condições objetivas ali dos MEIs, né? O que consta na Lei 123? Atividade que pode, atividade que não pode, questão de faturamento. Então, isso é o que vai estar definido, mas é a mesma junta comercial que abre as cooperativas, que abre uma empresa comercial, e quando você deixar de ser MEI, vai ser a junta comercial que vai continuar com o teu registro. O MEI, para quem opera e às vezes vai dar uma busca aí, eu queria trazer um alerta, assim. Tem muita situação complicada, assim, de golpe na internet, né? Golpe, má fé, às vezes, das pessoas. Os órgãos de governo, eles sempre têm essa coisa .gov.br, tá? Então, o site, o portal do empreendedor, vocês estão vendo a imagem aí, ele sempre vai ter lá no endereço esse aspecto aqui, né? A gente pode buscar, mas vai ser do governo federal, né? Porque ali tudo é gratuito, você entra, preenche seus dados com segurança, sem preocupação, vai fazer o login no portal GovBR que você já tem, não vai se preocupar em entregar seus dados, porque é um órgão de governo. E aí, ao contrário disso, por exemplo, se você pegar o Google lá e pesquisar, abrir um MEI, tá? Quando digita abrir um MEI, foi isso que aconteceu quando eu fiz para ter essa tela, as primeiras páginas que aparecem para clicar é essa aqui, né? Abertura do seu CNPJ MEI. Então, tá ali. Lá que você vê lá em cima, portal MEI empreendedor. Abrir o CNPJ MEI. Então, ali você vai... Isso aqui não é do governo. Mas você vê que o site lá ó, é microempreendedormei.com. Às vezes é golpe, às vezes são empresas que te cobram para fazer um registro. Mas o ruim disso é que, primeiro, você pode pagar sem precisar. A segunda questão é que você informa dados pessoais para pessoas que você não sabe quem é e o que vão fazer com seus dados, né? Então, tem todo esse tipo de risco que é preciso a gente tomar cuidados, tá? Deixa eu avançar aqui. Que é o registro das empresas. Eu vou só tirar aqui um minuto e descompartilhar para voltar no outro ponto aqui. Para o compartilhamento. Vocês hoje receberam, eu enviei lá no grupo, um material era um artigo que a gente escreveu há algum tempo sobre as associações, né? Lá naquele artigo sobre as associações, nós olhamos esses aspectos, assim, né? Do conhecimento do que significa uma associação, para que ela se presta, como ela funciona, precisa manter registro ali. Se vocês tiverem um tempinho para ler depois, nós vamos conseguir avançar em alguns pontos, né? Inclusive relacionados à parte de registro, né? Que está lá, a parte da confecção das atas. Então, todos esses elementos, a gente vai conseguir trabalhar eles naquele documento lá. As cooperativas, elas têm uma questão um pouco diferenciada, né? Mas ainda assim, tem alguns elementos ali que são importantes, a questão das atas, do formato das atas e tudo mais, tá? Aí aqui, essa parte dos registros e tal, eu terminei e só queria ver com vocês se vocês têm algum questionamento sobre isso, assim, que daí eu acho que a gente pode abrir já, inclusive, não só para a Constituição, mas para as operações, assim, de vocês cotidianas, né?
as assembleias, assim, dúvidas que vocês possam ter em relação a isso, a questão de registros, o que é obrigatório, o que não é obrigatório fazer. Então, acho que a gente poderia já abrir algum ponto de questionamento aí, se vocês já quiserem puxar isso. Podemos avançar, então? Sim, né? Vamos lá. Bom, vou chegar no ponto de novo da conversa, e aí eu vou compartilhar a tela depois. Só um minuto aí que deu uma travadinha. Foi, né? Sim, está aberta a apresentação. Beleza. Então, aí, gente, uma questão, assim, de suma importância, né? Que a gente viu. Nós resolvemos lá registrar o nosso empreendimento, levamos o estatuto, seja cooperativa, associação, não nos operam como... Rogério, Oi. eu posso te interromper, que ali no bate-papo, Maria colocou uma pergunta sobre a diretoria, quanto à questão de parentesco. Sim. Eles questionam se o estatuto deve constar alguma coisa referente a isso. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. No chat tinha mais algum aqui? Só para eu... Não, tem só essa pergunta, Tá bem. Maria. Sobre a diretoria, presidente e secretário podem ser parentes. Tá. No estatuto, o estatuto pode constar essas questões. A lei não fala nada sobre isso no caso das associações, tá, Maria? Não fala nada sobre isso. Então, assim, existem associações, inclusive familiares, assim, né, que a gente vê várias pessoas da família. O que não pode porque ali eles estão no mesmo nível de hierarquia, né? O que não pode é um conselho fiscal, por exemplo, que é quem fiscaliza a diretoria, ser alguém que tenha, conforme a gente colocou lá, a questão de proximidade. Mas já a lei das cooperativas, né, já que estamos falando disso, ela faz restrição a parentes no órgão diretivo, tá? Eu até puxar ela aqui, foi importante você puxar isso, porque são elementos, assim, essenciais do registro aqui. Deixa eu só achar qual é o... Só aqui qual é o artigo aqui. Deixa eu certinho o artigo aqui para falar para vocês.
Ó, caso das cooperativas, tá? Associações, a princípio, tá tranquilo. Não tem nada na lei vedando. Já as cooperativas, diz assim, ó, não podem compor uma mesma diretoria os parentes entre si até o segundo grau em linha reta ou colateral. Então, assim, nas cooperativas, na diretoria, vocês não podem ter parentes, nem no conselho fiscal. Tá? Então, tem essa diferença aí em relação a isso. Só ficar ligado quando é que o nosso empreendimento é uma associação e quanto é uma cooperativa. Tá? E tem uma outra coisa que eu queria até aproveitar para falar sobre as associações. Assim, tem coisa, gente, que não está na lei, principalmente no caso das associações. Mas como a gente tem nossos empreendimentos de economia solidária que dialogam muito com a sociedade civil, às vezes tendo apoios externos, com órgãos de governo, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, assim, para que o nosso empreendimento, a nossa associação, ela não pareça uma entidade de família, de amigos. Então, mesmo que a lei não vede, sabe? A gente entende que é importante, primeiro, ter um conselho fiscal independente, que não tenha vínculos, né? Que a diretoria não é proibido que tenham parentes na diretoria, mas que não sejam muito próximos, né? Uma vez eu registrei uma associação que era assim, o pai era o presidente, a mãe era vice-presidente, a filha era tesoureira, né? Aí como é que você vai se relacionar com o poder público? Como é que você vai buscar apoio, né, da sociedade? Porque daí fica parecendo que é aquela coisa que virou mais família do que necessariamente um grupo social que se organizou, né? Então, esses cuidados aí é importante ter, mesmo que a lei não vede. No caso das cooperativas, a lei é bem extensa em relação a vedações e obrigações, o que precisa, o que pode, o que não pode, tá? Quando o nosso empreendimento for uma cooperativa, vamos ficar atentos a isso. Rogério, uma pergunta, antes de a gente ir adiante. O que a gente pode levar em consideração assim para decidir em formalizar numa associação ou numa cooperativa, né? Que é isso, tem aspectos diferentes de onde que vai constituir, tem também possivelmente questões tributárias, mas deve ter também algum aspecto de setor que pode estar atuando, né? Ou sendo restrito, se escolhe um formato ou outro, né? No caso do MEI é uma pessoa só, mas no caso da cooperativa e associação são mais pessoas. O que é que pode interferir aqui nessa decisão de ir por um caminho ou por outro? A questão, assim, a associação, o objetivo da associação, ela nunca é essencialmente comercial, né? Ela não é feita, ela existe no nosso ordenamento jurídico não para fazer comercialização, nem de bens e nem de serviços. Ela pode fazer, mas o objetivo dela vai ser sempre fazer essa comercialização unicamente para os seus objetivos sociais. Então, uma associação que tiver lá no seu quadro técnico, já de carteira assinada, que é funcionário, profissionais que possibilitem que ela preste um serviço, ela pode prestar esse serviço. Aí esse recurso do serviço, ele nunca vai ser distribuído para os associados, porque não é permitido nas associações, porque ela é isenta. Então, o recurso vai ficar no caixa dela para cumprir os seus objetivos sociais, seja qual for. Eu vou dar um exemplo mais concreto aqui para ti. Uma associação, em formato de associação, uma organização em formato de associação, que trabalha com agroecologia. Então, ela tem lá no seu quadro técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, tem profissionais ali, tá? Aí aparece lá uma propriedade rural que quer fazer, aí ela faz seus objetivos sociais, ela fomenta a agricultura ecológica, ela faz campanhas, ela faz publicações, veja, ela está nos seus objetivos sociais. Aí vem lá um produtor e diz, olha, eu gostaria de plantar agroecológico aqui, e eu queria contratar vocês para me assessorar aqui.
Daí a organização vai dizer, não, mas nosso trabalho é social, a gente até não objetiva cobrar, nossa intenção não, mas eu gostaria, porque vai ser um trabalho maior, então eu quero remunerar vocês. Então, ela pode, nesse momento, se utilizar do know-how e da estrutura dela para fazer um contrato privado, por exemplo, para ter recursos para sua manutenção. Mas ela não vai pegar aquele recurso desse contrato e distribuir para os dirigentes ou para aqueles técnicos que estão ali, porque, de regra, eles já são integrantes da organização, né? Então, ou ela pode fazer um convênio, inclusive, com uma prefeitura, com o Estado, com a União, para fazer assessoria, e ela vai emitir uma nota fiscal, então, automaticamente, a gente vai tratar de nota fiscal depois. Ela vai estar prestando um serviço, né? Mas ele não... Mas, então, não é esse o objetivo. Quando o objetivo é dos elementos que compõem a organização, ele é comercial, um grupo de artesãos que se reúne, vou pegar agricultor, tá? Um grupo de agricultores que tem a sua produção e pensa, não, queremos vender lá para o mercado, então vamos montar uma cooperativa. Cada um deles, individualmente, tem um objetivo comercial. E eles se juntam em cooperativa para isso. Os objetivos constituidores, sabe, os princípios que nortearam aquelas pessoas a montar um grupo são diferentes. Não sei se ajudei ou confundi mais, mas é porque é um pouco complexo mesmo. Então, se o objetivo é vender e comprar coisa, vender e comprar serviço, cooperativa é o caminho adequado. As associações também podem fazer isso, mas elas não nascem para isso. Elas não é esse o foco, né? E sobre impostos, tá? Eu acho que foi a Rosana que perguntou, sobre impostos, eles acabam sendo bem semelhantes, assim. As cooperativas também têm isenção tributária, sabe? Dos atos com os cooperados. Então é mais tranquilo também. E a associação mesmo... Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Uma associação que faz um projeto para as integrantes fazerem oficinas para outras mulheres. Essas associadas da associação podem ser as oficineiras e serem remuneradas por esse projeto? Pode, porque nesse caso a remuneração delas não é por uma distribuição de sobras nem nada, ele é uma remuneração por um serviço prestado. Vamos pensar, por exemplo, nesse mesmo projeto, que está previsto lá a remuneração de alguém para administrar financeiramente o projeto. Então, tu pode contratar uma pessoa entre os associados, por que não, né, para desenvolver essa tarefa e vai dedicar ali 3 horas do dia, por exemplo, né, 3 horas do dia dela para aquela tarefa, e isso vai ter uma remuneração. Então, sim, pode, porque daí seria a remuneração pelo serviço prestado, não é algo que a associação vendeu, e aí sobrou recurso em caixa, agora vamos distribuir para os associados, né? Porque a cooperativa pode distribuir quando sobra recurso. Também tem isso. Sim, e no caso, os associados podem, mas quem é da direção executiva, não, né? Não. Não pelo seguinte, né? Porque, no caso, quem está na diretoria, ela está numa situação de superioridade, de capacidade de escolher. Então, se ela se escolhe, eu entendo que isso está... Se ela se escolhe, eu acho que isso não está correto, entendeu? Não é transparente, inclusive, principalmente quando está operando com recursos de outros, né? Ou alguém que te dê um apoio, e mesmo a sociedade civil, né? Tu imagina tu fazer campanhas para arrecadar fundos das pessoas, faça um Pix aqui, contribua para a minha associação, e aí no final aquela remuneração vai para o próprio dirigente, sabe? Não é que o dirigente não pode ser remunerado, porque isso ele pode, a lei prevê que ele pode ser remunerado. Ter salário para ser presidente, ter salário para ser tesoureiro. O que não é correto é, quando aparece um contrato para a associação, aí vem o presidente, peraí que eu vou me contratar aqui, ou vou contratar meu tesoureiro, né?
Porque daí é diferente, ele já não está buscando, não está recebendo por ser presidente nem por ser tesoureiro. Ele está se aproveitando de uma posição superior de poder decidir quem contrata, para daí receber o valor por aquele projeto. Tem organizações que fazem? Tem, né? Eu só estou, assim, externando para vocês que não é o método mais adequado, e quando se tratar de recurso público, isso pode ser visto como o que se chama de um modo mais leve, de um conflito de interesses, né? Conflito de interesses é quando no popular, o pessoal diz, eu puxo a brasa para o meu assado, né? A gente sabe que não é isso, que a maioria das pessoas nos empreendimentos ali trabalham, na verdade, voluntariamente, dedicam a sua vida, dedicam o seu trabalho, e muitas vezes não nos parece antiético que elas recebam quando entra um recurso. Mas para quem está vendo de fora e para o Estado, isso é um conflito de interesses, né? Então, se nós temos o melhor profissional para fazer aquela atividade, ele é o presidente, então o presidente, ele se retira, pede a renúncia, outro assume, né, se for o caso, mas não é, mas se autocontratar não é, vai ser ilegal em alguns casos e vai ser antiético em outros, né? Se for recurso público, eu entendo que é ilegal, inclusive. Certo, obrigada. Tudo bem. Vamos avançar aqui, só até uma questão assim, a gente já não tem mais, desse tema que eu estava puxando aqui, a gente não tem mais muitos elementos, né? Eu queria só tratar aqui sobre uma questão das atas com vocês, que é bem importante. Deixa eu só compartilhar as telas. Chegando no print certo. Ok. Deixa eu compartilhar de novo. Não apareceu ainda, Rogério. Uhum. Está entrando. Quando aparecer, tu me avisa? Sim, acabou de aparecer. Tá. Bom, vamos lá. Então, a gente constituiu a nossa associação, ela está com o CNPJ, a nossa cooperativa, e ela passou a ter obrigações de registro e também internas, né? Então, assim, do ponto de vista interno, nós temos que cuidar várias questões. É que eu vejo com bastante frequência, tá? E nós temos dificuldade para resolver depois, porque nós vimos lá nosso primeiro encontro, que as associações têm determinados livros, né? Que é o livro de atas das assembleias, as associações, livro de atas das assembleias, livro de atas das reuniões de diretoria, livro de atas do Conselho Fiscal e os livros de registro contábil. As cooperativas têm todos esses e mais o livro de matrícula de cooperados. Então, com alguma frequência, nós vemos assim, o pessoal confundindo reunião, assembleia e as suas atas com as reuniões de diretoria e até do Conselho Fiscal, tá? E assim, é bem claro essa situação em de que esses três órgãos, a Assembleia Geral, a diretoria e o Conselho Fiscal, eles são independentes entre si, são independentes, eles se interligam na gestão da organização, mas eles são e precisam ser independentes. E aí, às vezes chega para a gente um livro de atas, quando ele é manuscrito, em que tem uma Assembleia Geral, logo depois tem uma reunião da diretoria, aí a diretoria chama o Conselho Fiscal e faz uma ata no mesmo livro que está a Assembleia e as reuniões da diretoria,
Isso não é correto, porque quem faz a ata do Conselho Fiscal, por exemplo, é o próprio Conselho Fiscal, não é a diretoria. Quem faz a ata da Assembleia não é a diretoria, não é nem o secretário da diretoria. Tanto que vocês viram lá que numa Assembleia é constituída uma mesa. Então, quando diz lá, o presidente da Assembleia pode não ser, por exemplo, o presidente da cooperativa. Pode ser outra pessoa que foi eleita naquele ato para presidir a Assembleia. O secretário, a mesma coisa. Tem o secretário da administração, e a gente abre uma Assembleia. Quem nós vamos trazer para secretariar a Assembleia? Pode ser o Rogério. Tem o Rogério. Ele vai ser secretário da Assembleia. Normalmente, por uma questão de economia de pessoas, né? Nós temos por hábito, o presidente já preside a Assembleia e o secretário já secretaria a Assembleia, tudo bem. Só que naquele momento eles estão investidos de outro poder, que não é o poder de ser presidente da diretoria, e o secretário não é o poder de secretário da diretoria, é da Assembleia. Então, para vocês entenderem como é importante diferenciar isso, porque são elementos são essenciais para diferenciar o que cada um faz, tá? Então, assim, as Assembleias Gerais, como nós vimos, são os órgãos máximos das organizações que se reúnem ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente quando convocado. Tá? Nessas assembleias, então, é eleito um presidente e um secretário para aquela assembleia. E aí, ali vai decorrer tudo que estava previsto lá no edital de convocação, e nós vamos passar a registrar isso, né? Registrar por escrito. Então, a ata de assembleia, como está definida, ela servirá para registrar apenas as reuniões da Assembleia Geral, que deve reunir-se ao menos uma vez por ano para analisar a prestação de contas da gestão do ano anterior. Fazer um parênteses para voltar aos estatutos. Já vi estatutos sociais que não mencionam quando que vai ser a Assembleia de Análise da Prestação de Contas. Não define um prazo, né? Até o 3º mês, até o 4º mês, até o dia 10 de maio, não importa. E não define, tem uns que não dizem nem que vai ter Assembleia Ordinária. Tá? Isso, inclusive, não sei nem como é que passa nos registros, nos cartórios. Então, essa Assembleia que se reúne vai ter um livro, então esse livro vai servir para registrar as atas, né? Esta ata de Assembleia, porque ela é quem define as coisas, ela é quem elege, aprova contas, altera estatuto, ela vai ser levada para registro, no mesmo cartório onde tiver registrada a associação. Nas cooperativas, idem. Fez a assembleia ordinária, prestou contas, tem que extrair a ata, cumprir lá as obrigações que a junta comercial pede e vamos levar para registro, tá? Aí vai ter um outro livro, que é o livro das atas de reunião da diretoria. A diretoria que foi eleita para gerir, ela pode se reunir quando ela quiser. Telefone, chama pelo WhatsApp. Precisa fazer edital para reunir a diretoria? Não. Então, cada vez que a diretoria se reúne e toma uma decisão, ela vai registrar isso num livro de atas separado. Outra coisa. Então, essas atas, elas têm relação com a vida cotidiana da entidade. Deve registrar todos os encontros e reuniões, tendo em vista que, sendo uma gestão colegiada, geralmente é decidida em grupo, né? As atas dessas reuniões vão demonstrar a vida da entidade. Então, assim, imagina uma associação, uma cooperativa, que a diretoria nunca se reúne. Nunca se reúne. Só que, não, mas a gente se reúne. Vocês se reúnem, mas vocês não registram. Então, as decisões, o planejamento, as coisas como elas vão acontecer, se vamos assinar o convênio com A, B ou C, se, olha, quem que vamos contratar para desenvolver essa atividade que está prevista nesse projeto, tudo isso é decisão da diretoria e precisa estar registrado em ata. A diferença é que isso é uma coisa interna, ela é da própria organização. Então, esse tipo de ata, ela não vai a registro.
Então, para vocês verem a importância de estar separado nos livros, porque já aconteceu de eu levar um livro para registrar uma assembleia no cartório, e eles dizerem assim, e essas outras atas? Eu disse, mas isso é da diretoria, que o pessoal fez errado. E aí, eles vai ter que registrar todas as atas. Né? Rogério, aí... uma dúvida. Então, a gente tem que ter um livro para a Assembleia Geral, uma vez por ano, e um outro livro das reuniões da direção da associação ou cooperativa, é isso? Exatamente. Exatamente. Das assembleias vai ter lá, faz uma vez por ano, em 20 anos vai ter 20 atas. E daí, assim, essas reuniões de diretoria têm algum período mínimo estipulado ou não? Não tem. Inclusive, esse é um erro de alguns estatutos que eu vejo às vezes. Vem lá assim, a diretoria se reunirá todo mês. Às vezes a diretoria não se reúne todo mês. Ainda mais quando às vezes tem organizações que as pessoas, os diretores, estão em cidades diferentes, sabe? Até hoje, com a questão de reunião virtual, tu consegue fazer mais isso. Mas o ideal é não constar no estatuto uma periodicidade das reuniões e também não tem nenhum tipo de obrigação, tá? Se a diretoria nunca se reunir, inclusive eu mencionei ali isso, assim, que ela é uma coisa que ela demonstra que tem organicidade, que tem vida, sabe? Então, eu sei que tem muitas associações que fazem, que o pessoal trabalha, que se reúne, que os presidentes se reúnem 3, 4 vezes por semana para tocar o trabalho, e o pessoal simplesmente não registra. E as atas de diretoria, viu? Foi a Rejane, né? Falou? Sim. Rejane, assim, elas não têm maiores formalidades, sabe? Não precisa ter muito... não é trabalhoso fazer, assim. É meio que uma memória da reunião, é colocar a data, o local, a hora que se reuniu, quem é que estava presente, fazer um relato do que aconteceu. Né? Inclusive, eu não sei se tu acha pertinente, tu pode me falar sobre a questão de livro, do livro manuscrito, que também não é obrigatório que seja assim, porque acaba que hoje em dia é mais trabalhoso, né? Então, as associações também podem, e as cooperativas, darem esse passo e não fazerem mais atas escritas à mão, manuscritas em livros, porque isso também, às vezes, dificulta ali a operacionalidade, né? Mas é importante que tenha esse registro das reuniões, né? E ela não demanda, a gente viu lá sobre a fundação das cooperativas e da associação, que são atas de assembleia. As atas de assembleia têm um padrão previsto na norma que a gente tem que seguir. Tem que botar o nome completo, tem que botar o CPF, tem que botar sabe? E nas reuniões da diretoria, não. A gente só precisa que seja uma memória da reunião, né? Que diga quem estava ali, qual era a pauta e o que foi decidido, o que foi encaminhado. Importante registrar isso. E não vai a registro, tá? Fica... Então, no cartório é só essa ata da Assembleia Geral de uma vez por ano que dê registro em cartório. Isso. Né? E as de diretoria, não. Eu tive aqui, não sei se vocês têm caso, tem uns cartórios aqui na região, que é assim, se a associação registrou a associação, aí passou 3 anos e não fez assembleia ou não levou, e apareceu lá 3 anos depois com uma assembleia para registrar. Eles não registram, tipo, uma lá da frente, exato, tu não cumpriu o estatuto. Eles querem que faça uma assembleia para que os associados na assembleia digam que tudo bem de ter passado aquele período sem para poder registrar a próxima. Então, tem lugares que os cartórios acabam que são mais flexíveis, não prestam atenção nisso, sabe? Mas tem umas regiões aqui, como a gente atua em vários, cada município tem um cartório diferente, né? Às vezes um município maior pega os pequenos e tal, mas a gente acaba vendo situações bem diferentes, assim. Então, cada lugar que a gente vai registrar, nós vamos lá e vimos como que eles operam. Por isso que eu falei para vocês, quando vai fazer um registro num determinado cartório, mais do que a gente se preocupar em conhecer aquela lei, né, é a gente ir lá no... eu estou fazendo aqui uma eleição aqui, da minha associação, quero botar ela em dia, o que eu preciso trazer? Eles geralmente têm uma listinha com como fazer, assim, o que precisa levar.
E aí, cuidado. O que acontece na prática, no caso, porque o meu empreendimento, né, é uma associação, só que a gente nunca fez ata só da diretoria, a gente faz com todos que são do empreendimento. E daí, então, automaticamente, a gente sempre teve ata de Assembleia Geral, sem saber. Porque daí, quando precisa, né, registrar, estão todos ali assinados a ata, mas é por isso que é bem importante esses cursos, né, que a gente aprende. Essa diferenciação entre a Assembleia Geral e a Assembleia e a ata só de diretoria, né? E o que é obrigatório e o que não. Mas obrigado, Rogério, me esclareceu bastante. Quando eu terminar aqui essa parte, eu até vou falar sobre essa questão das atas digitadas, tá? Quando eu passar aqui. É o último aqui. Tá. E aí que nosso último elemento das atas é assim, ó, o Conselho Fiscal. Nós já vimos que o Conselho Fiscal, gente, ele não é parte da diretoria, ele não toma decisões. Ele é um órgão consultivo da Assembleia. A Assembleia, quando elege o presidente, o tesoureiro e o secretário, ela diz assim, ó, João, Pedro e Antônio, vocês vão gerir a organização. Aí chama outros 3 lá e diz assim, ó, eu vou eleger vocês 3 aqui para fiscalizar o que eles estão fazendo. Então, o Conselho Fiscal, ele não se reporta, ele não é subordinado, ele não se reporta à diretoria. Ele se reporta, ele informa, ele dialoga com a Assembleia Geral. Então, o Conselho Fiscal, que a gente viu lá, num daqueles artigos da lei, diz assim, ó, que vai emitir um parecer anual sobre as contas e submeter ao órgão superior. Sabe aquela parte lá? Todas essas coisas que eu digo que é mal escrita, né? É isso. O Conselho Fiscal, ele é independente da diretoria e é por isso que ele tem que ter um livro próprio para suas atas. Então, um Conselho Fiscal que não faz ata, pelo menos uma por ano, significa que é um Conselho Fiscal inoperante, que aquela organização não tem Conselho Fiscal. Sabe? Então, sendo o Conselho Fiscal um órgão independente, deve ter um livro próprio para o registro das suas atas. Então, vai haver uma ata de reunião, aí até eu digo assim, isso é uma questão minha, né? Pelo menos uma vez por ano, porque se tu vai prestar contas uma vez por ano para a Assembleia, o Conselho Fiscal vai fazer um parecer uma vez por ano e logo ele se reuniu. Né? Nem que foi por telefone, por WhatsApp, seja como for, ele se reuniu. Então, ele se reuniu uma vez por ano para analisar, e essa reunião dele é antes da Assembleia, porque lá na Assembleia de Prestação de Contas, ele vai chegar com o parecer dele, e vai dizer assim, olha, e é por isso que tem essa palavra parecer mesmo, né? Nós analisamos e nos parece, o nosso entendimento é de que as contas estão bem e podem ser aprovadas. Aí a Assembleia que elegeu esse pessoal para ser do Conselho Fiscal, ela vai dizer, porque ela confiou neles, né, para fiscalizar, ela vai dizer, não, tá bem, se vocês estão nos dizendo aí que as contas estão bem pelo que vocês viram, então nós vamos aprovar. Então, o Conselho Fiscal, ele analisa as contas, ele emite um parecer, entrega na Assembleia, e a Assembleia, os associados, acolhe o parecer e aprova as contas, ou ele pode, por exemplo, a Assembleia, como ela é o órgão máximo, vamos supor que o Conselho Fiscal chegue e diga assim, olha só, nós olhamos, tem um monte de coisa errada, e eu sugiro que vocês não aprovem as contas da diretoria. Mas a Assembleia, como órgão superior, hierárquico e supremo poder, ela pode dizer, olha, aí ela vai chamar ali a administração, e a administração vai dizer, não, isso aqui que o Conselho Fiscal viu, não é bem assim, foi isso, isso e aquilo, veio o tesoureiro dar a sua explicação. E aí a Assembleia pode analisar, olha, pensando, embora o Conselho Fiscal tenha dito para reprovar as contas, diante das explicações da administração, nós, a Assembleia, resolvemos aprovar as contas. Então, existe todo esse mecanismo de controle, sabe? Que, às vezes, a gente não dá importância para esses órgãos. Então, eu sei, gente, que no dia a dia, nós temos aí, as nossas informalidades, o nosso funcionamento, né?
menos burocrático, não é desse jeito que o Rogério está falando, mas, assim, se nós estamos tratando de entender os processos, e é melhor que a gente saiba como funciona, para não chegar lá na frente e alguém dizer, esse conselho fiscal de vocês aí não funciona nada, e aí a gente nem sabia o que é o conselho, o que significa o papel do conselho. Imagina a gente estar numa assembleia e o conselho fiscal vinha assim, recomendo que recuse as contas da Rejane, da presidente Rejane, que ela geriu mal a nossa associação. E aí você está lá como associado na assembleia, e diz assim, se o conselho disse, eu acho que eu tenho que reprovar, né? Não. Como membro da assembleia, que é um órgão supremo, você pode rejeitar o parecer do conselho fiscal. Então, nós tocamos as nossas entidades, nossos órgãos aí, nossos entendimentos, num nível mais simples de operacionalidade, mas é bem importante a gente conhecer esses mecanismos, tá? Por fim, as atas do Conselho Fiscal também não vão a registro. Porque, assim como da diretoria, é uma coisa interna, né? Para consumo interno ali da nosso dia a dia. Então, diante de todos os nossos combinados aí de tempo também, eu acho que a gente encerra por hoje. E eu não sei se... Encerra não, né? Encerra o que eu estava falando, né? Ainda tem um tempinho aí. E aí eu não sei se sobraram dúvidas, se vocês querem saber mais alguma coisa, se eu enviando esse material é suficiente, como é que a gente faz? Vamos aproveitar, então, esse momento. Quem tiver dúvidas, o Rogério está aberto aqui para ajudar a esclarecer. Se não tiver desses pontos aí, quiser falar de outro assunto também, a gente tenta conversar também. Estamos aqui para isso. Vai que surgiu alguma coisa, né, entre ontem e hoje aí do dia a dia de vocês, se a gente puder responder também, está valendo. Tu tinha comentado, Rogério, que tu ia explicar um pouco sobre as atas digitais. Sim, pode ser. Vou falar sobre isso. Então, assim, o que acontece? Vocês viram que as atas de assembleia, elas são, das cooperativas e das associações, elas são bem formais, né? Precisa constar isso, precisa constar aquilo, tem que ter o CPF, tem que ter o RG e tal. O que acontece? Imagina você estar numa assembleia e você escrevendo à mão a ata e tendo que pensar em tudo isso que tem que constar na ata. E botar ali um monte de dados de número e endereço da pessoa. Isso, e porque depois você pegaria o livro de ata, transcreve no computador e leva para a junta comercial ou leva para o cartório. Chega lá, às vezes, eles rejeitam. Faltou aqui um número. Faltou alguma coisa. Aí você já escreveu à mão lá no livro. Então, é um método, assim, que atrapalha bastante. Então, no caso das assembleias, nós sempre sugerimos, e isso tem que constar no Estatuto Social, né, a organização, ou pode ser definido numa assembleia também, tá? Faz uma assembleia ordinária, aproveita e decide sobre isso. Que a entidade não vai ter livro manuscrito, que ela vai adotar um sistema de atas digitadas, e daí nós vamos passar a arquivar, né? Não sei se vocês já viram um processo judicial. Processo judicial, cada folha que anexa, o servidor vai lá e bota um número, e ela vai constituindo como se fosse um livro, né? Então, a gente trabalha já com várias organizações com essa lógica, assim. Porque dava muito trabalho, daí a ata estava digitada no livro, daí como é que você fazia? Tinha que abrir um negócio para retificar aquela parte. Então, no caso das assembleias, principalmente, nós sugerimos que as organizações passem a adotar um sistema de livros digitados, de atas digitadas, e arquivo de livro digitado. Das diretorias, muitas vezes o pessoal diz assim, não, mas
Mas, assim, eu estou na reunião da diretoria, como tem menos formalidade na ata, eu prefiro estar com o livro aqui na minha frente e já escrevo. Tem pessoas que optam por isso, né? Então, ficaria no manual, mas também pode fazer a memória das reuniões da diretoria digitada. No final ali, ou na próxima reunião todo mundo assina, quando o secretário trazer impressa, né? E vai igualmente para uma pastinha, né? Vai para uma pastinha lá, você vai numerar e aí mantém esse registro. Isso facilita bastante, assim, os processos de consulta, né? Porque você imagina que você trabalha da diretoria e da Assembleia com o sistema de atas digitadas, você pode, inclusive, depois disponibilizar no Drive, no e-mail, para todo mundo consultar a hora que quiser. Eu sei porque tem uma cooperativa nossa aqui, que eu andei meses atrás de um livro Atas. E desapareceu, simplesmente. Nem sabemos onde é que foi parar aquele livro. Na época que era manuscrito, sabe? Mas já faz alguns anos que a gente não adota mais isso, porque é isso, a gente tem essa dificuldade, né, da coisa física hoje, de carregar e tal. Então, primeiro ponto, se as atas puderem ser digitadas, ótimo. Né? E como funciona daí, porque daí ela sendo digital, a assinatura de quem participa? É assinatura digital também? Não, ela não é digital, ela é digitada no computador só. Ela vai ser impressa e todo mundo vai assinar. Entendeu? Sim, agora entendi. Eu achei que ela seria toda feita online. Não, ó, nós estamos numa reunião e eu estou aqui e eu vou só anotando, eu faço isso, eu já fiz. Eu anoto os tópicos da nossa reunião, as decisões que nós tomamos. Só um pouquinho, Rogério. Edileu, pode desligar o microfone? Obrigada. Ó, Desculpa interromper. Eu sou da diretoria. Aí eu estou aqui na Assembleia e eu começo eu só anoto os tópicos e as decisões que foram tomadas. Eu posso chegar depois na minha casa, entro no computador, escrevo a ata e imprimo ela na próxima reunião, sou secretário. Eu levo todo mundo assim. Se eu tiver no notebook dele, eu posso escrever na hora, né? Porque essa ata da diretoria é uma memória das conversas, né? Aí tem outra figura que tu falou aí, que é assim, hoje tem as reuniões virtuais. Na reunião virtual, nós não vamos ter assinatura física, né? Então, o que nós fazemos também? Se nós quisermos, nós podemos depois só pegar aqui, como ela é uma ata interna, a gente faz lá, redige ela, faz um print dessa tela aqui e anexa junto. Olha, estava reunida a Regiane, a Rosana e a Edileuza, e está lá o relato, né? Estiveram presentes, porque como a ata da diretoria é algo mais informal e corriqueiro e não vai a registro, ela depende de um critério de confiança entre a gente, né? Também, entre os membros da diretoria, tá? Rogério, a Unisol está com a mão erguida, quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, nem é uma pergunta, é me exibir. Porque a gente na reunião lá da loja, a gente sem saber, quer dizer, sem saber não, mais ou menos sabendo, a gente fez exatamente o que ele falou. A nossa colega fez uns tópicos das reuniões e eu digitei e estou levando para elas assinarem, né? Não sei se vocês conseguem ver alguma coisa. Não sei se dá para ver. Ó, aqui. Tá cortando, tu tá sumindo, hein? Eu queria mostrar o que eu fiz aqui para não dá para ver. E daí eu digitei ela, e agora eu levo para a próxima reunião, que vai ser 20 de maio, e elas, a gente lê para elas tudo que está aqui, aí elas assinam e a gente faz a próxima da mesma forma. E na próxima reunião a gente lê, elas assinam, e assim, sempre uma assinatura da outra. Numa reunião a gente assina, a gente sempre fez isso, até porque, né, eu tinha mentoras, Margarete e Nelson do pé, né, e sempre foi assim. A Vera Bortolini, então a gente aprendeu. Aí exatamente foi isso que a gente fez agora. Até foi muito boa a pessoa que fez a secretariado, que foi a Lídia, que foi à mão, fez bem resumido, assim, ela fez bem direitinho, ela fez os pontos e só redigir mesmo, porque às vezes a pessoa fica ali e coloca, assim, coisas banais que não precisa estar, e o que precisa estar não está ali para a gente. Aí
A sorte que às vezes a gente está na reunião e lembra alguma coisa, né? Mas essa litícia foi muito boa mesmo. Então, seria um exemplo bem bom para ter, assim, para vocês até verem, né? Quem está ali na loja, verem que ficou bem certinho. Tá bom? Era isso. E uma coisa também, né, Beth, que assim, ó, eu percebo às vezes que dependendo da complexidade dos assuntos, o secretário acaba que ele não consegue participar efetivamente da reunião porque ele está preocupado em registrar, né? Exatamente. Então, Não, mas essa ela pegou bem até, ela tá doida, mas eu vou alugar ela para ser secretária em todas as reuniões. Porque os tópicos dela ficaram bem bons, assim, bem certinho, sabe? Ela botou os tópicos no assunto e ficou bem tranquilo de fazer a ata agora. Bem bom. A Lucena... Bem relacionada, porque são muitas pessoas, né, que depois, mas você não me lembra. Então tá aqui, tá na ata. Não te lembro, eu te mostro que tá na ata. Isso é bem importante. Rogério, tem uma pergunta também da Lucena no chat. Ela pergunta se pode ter participante virtual numa Assembleia Geral. Pode. Tem duas coisas que é possível fazer. Nas cooperativas, existe todo um método criado pelo Departamento Nacional do Registro de Empresas para as assembleias virtuais. As virtuais totalmente, e as virtuais mistas, em que vai ter presentes e vai ter remotos. Então, cada um desse tipo está previsto lá um método, bem complexo, por sinal, que inclusive a gente fez durante a pandemia, mas desaconselha, né? Desaconselha agora, né? No passado foi importante para manter o distanciamento social. E aí, Lucena, no caso das cooperativas, tem a possibilidade, sim, tá? De fazer isso. Mas tem um processo lá um pouquinho complexo. Nas associações, a lei não trata, né? Porque são entidades mais simples, como eu falei, ela não trata especificamente como funcionaria. Aí, quem é que vai determinar isso? Ou como? Uma participação mista, né? Vai ser o edital de convocação, que vai dizer como que vai ser a participação onde é que vai ser a assembleia virtual, como é que vai ser o meio de contato, vai ter o link para participar remoto, vai ter um telão ou não vai ter, como é que vai ser isso tudo, tá? Porque, então, se definir ali no edital de convocação, eu, Rogério, que sou associado da Unisol, sabendo que é possível participar remotamente, sabendo das regras para participação, eu vou ficar tranquilamente na minha casa, não vou me deslocar até Porto Alegre para participar, então eu sei que eu vou ter direito. Então, o importante nesse caso é o edital de convocação, ele dizer como que vai se dar esse processo. E sim, é possível. E é possível levar registro também. O que nós fizemos foi, até hoje, o que eu fiz foram assembleias somente virtuais. Totalmente virtuais, não teve um misto, né? Porque até quem queria se reunir, a gente disse, se vai se reunir 10 e vai ficar 20 de fora, então fica 30 online e é mais fácil de conduzir o processo também. Mas é possível. A Beth está com a mão erguida. Queria falar de novo, Beth, ou porque esqueceu de baixar a mão? Só esqueci de baixar, Regiane, desculpa. Tudo bem. A cooperativa Copescal ergueu a mão, pode falar. Rogério, tudo bem? Boa tarde a todos os participantes aí, é o nosso instrutor e amigo aí, Rogério. Rogério, uma pergunta. Rogério, sobre e tu falou agora e me interessou muito, é sobre digitalizar na reunião da ata anual do Conselho Fiscal e também da diretoria. Isso aí tu tem como colocar à disposição para nós, tipo um modelo, para nós poder seguir? É que não tem um modelo, é a mesma ata que tu escreveria à mão. Aí vocês vão determinar lá numa assembleia, pode ser, ou primeiro na diretoria, depois leva para a assembleia convalidar a decisão, que vocês vão passar a fazer a ata digitada em folhas soltas. Sim, a outra...
E aí o que vocês faziam lá de escrever, a mesma coisa vocês vão escrever digitada, é só a única diferença que muda. E aí quando tu imprime e leva para assinar, vem lá 3 páginas da ata, né? A pessoa assinou, vocês vão arquivar numa pastinha e vão passar a numerar. A primeira ata começa na folha 1, a 2, a 3. Aí depois a segunda ata vai ser a 3, a 4. Vocês vão arquivando e numerando com as assinaturas. Tá. Outra pergunta. E o bom, e tu falou, é levar para registrar em cartório essas atas assim? Não. A ata de assembleia, ela precisa obrigatoriamente ser registrada no cartório. Mas a ata de reunião, as reuniões do Conselho de Diretoria, não, elas não são registradas. Ah, tá. Inclusive, se tu for no cartório, ele nem vai registrar no mesmo livro que é o registro das assembleias. Existe um outro livro que não é, que é das coisas, dos documentos não obrigatórios. Então, na verdade, registrar uma ata da diretoria do Conselho Fiscal é gastar energia e dinheiro. Ah, não, tá certo. Outra perguntinha, Rogério. Que eu vi aqui agora, tu comentando, né? Sobre o... Nós, não tivemos atividade ainda. Grandes, tudo atividades coisinhas leves e pequenininhas. Mesmo assim, a gente temos que fazer anual a assembleia, né? Anual, né? A junta é importante, tá? Mas eu não sei o que tu chama de pequenininho, assim. De qualquer forma, qualquer volume de recursos geridos pela cooperativa precisaria da aprovação das contas, né? A junta comercial, eu citei o exemplo aqui dos cartórios, que quando eles passavam um tempo sem fazer assembleia, quando ia lá registrar 3 anos depois, eles pediam para num outro documento, a assembleia mesmo declarar que as assembleias não foram feitas. Porque qual é a questão do cartório? Ele acha que você está omitindo o documento, que você tinha uma assembleia e não está levando a registro. Então, ele dizia, não, então essa mesma assembleia aqui, ele tem que constar que o ano de 2010, 2011, 2012 não teve assembleia. Aí a gente está trazendo a de 2013. Tá? Porque na prática, o cartório quer saber se tu não está omitindo atas. Tipo, teve a assembleia, mas você não levou para registro. Tá certo. Isso foi um exemplo aqui. A junta comercial, que é quem registra as cooperativas, ela não faz isso. Tá. Ela não faz esse controle. A última pergunta. E essa ata, para não precisar ter livro, colocar no livro, é uma coisa já ultrapassado, né? E nem tu falou, nós temos que constar isso no estatuto e vai ser digitalizado e depois assinada, né? Sim. O ideal é que o Estatuto Social preveja isso, sabe? Que não vai ter livros, né? Que vai ter o registro de atas em folhas soltas, que chama, folhas soltas digitadas. Tá certo. Era só isso, meu amigo. Obrigado, Rogério. Mas deixa eu só falar uma coisa. O da diretoria não precisa nem constar no Estatuto, tá? Porque é uma coisa interna. O importante é que tenha uma ordem, um registro, um arquivo sério, com a numeração e tal. É uma questão bem interna. Da Assembleia já é externa. Quando a gente fala assim, esse nome ali que eu falei, são as obrigações sociais, né? O que o Estatuto diz, como que a organização se relaciona com o público externo, com o Estado e com ele mesmo. Isso é obrigação social. Essa questão da diretoria e do Conselho Fiscal, as atas, é uma questão interna só, daquela própria diretoria, né? Que é importante registrar os seus atos, né? Mas que não necessariamente não dialoga, é uma coisa interna, não precisa publicizar isso. Porque quando tu dá para o cartório, tu dá publicidade. Qualquer pessoa pode ir no cartório e pedir uma cópia da ata, por exemplo. Suzy está com a mão levantada. Pode falar, Suzy. Sim, só para complementar essa informação, se eu entendi bem, assim,
Caso eu não tenha uma alteração de estatuto prevista agora para fazer essa inclusão, eu posso fazer isso na Assembleia de Prestação de Contas, na Assembleia Ordinária, posso acrescentar isso, e fazer o registro dessa ata e passa a valer, não é, Rogério, pelo que tu tinha comentado? Então, Suzy, aí reside uma questão que para mim é muito séria, assim, que nós operamos com cartórios no Brasil inteiro, assim, em Brasília, São Paulo, né? Cada cidade tem uma, como eu falei, o problema não é nem só o estado. As juntas comerciais são 27 no Brasil, que é uma por estado. Os cartórios são centenas. O que acontece? Pode ser que o cartório, quando tem cartórios que pedem que tu leve o livro manuscrito e a ata digitada para o registro. E nós corremos o risco deles chegar, dependendo do cartório, da forma como eles conduzem essa verificação, dizer, não, tu não me trouxe o livro, tu me trouxe uma ata digitada arquivada numa pasta. Se tu tiver a disposição estatutária dizendo que é assim, ele não vai poder opor o registro. Sabe? Se tu não tiver isso escrito no estatuto, ele pode dizer, não, você não tem isso previsto em lugar nenhum, a minha regra diz que tu tem que trazer um livro. E o que você está me trazendo é uma pasta com atas arquivadas. Então, assim, e aí eles também não vão estar totalmente errados, sabe? Eu sempre sugiro, quando eu vou fazer qualquer registro em cartório que eu nunca fui, eu vou até o cartório, pego a lista deles, esclareço todos esses pontos, né? Eu não sei de que cidade você está falando, porque eu já fiz muitas discussões com registradores por conta dessa situação aí, de não constar no estatuto, mas ter uma definição da Assembleia, e eles dizem, não, isso aqui tu não tem que constar no estatuto. Daí, como a tua Assembleia é ordinária, tu não pode alterar o estatuto, né? Porque a alteração do estatuto é numa Assembleia extraordinária. O que tu pode fazer, Suzy, é assim, ó. A Assembleia ordinária, que aí tem também uma confusão que as pessoas fazem, tu pode fazer a ordinária e a extraordinária juntos. A mesma Assembleia. A única diferença, porque tu vai fazer a Assembleia Ordinária, por exemplo, prestação de contas. Mas tu diz, mas eu queria trocar 2 palavras no Estatuto. E aí eu vou ter que chamar outra Assembleia, porque o Estatuto só altera na extraordinária? Não. Você chama a Assembleia, aquela mesma reunião, no mesmo dia, no mesmo horário, só que tu vai na convocação dizer que ela é ordinária e extraordinária. Que tu trazendo extraordinária vai te permitir, por exemplo, alterar um artigo do Estatuto Social. E aí tu pode incluir isso por uma questão de segurança, de não perder o tempo no registro, que eu estou te sugerindo isso, sabe? Mas também tem lugares assim que eu vou no cartório e digo, olha, a entidade ela faz aqui as atas digitadas no arquivo e arquiva das assembleias. Tudo bem? Tu considera isso como livro? Não, tudo bem, isso para mim eu considero livro. Tá? Então, infelizmente para nós, tem essa divergência, assim, de interpretação da norma pelos cartórios, sabe? Aqui em Novo Hamburgo, vou ser bem sincera, assim, nunca nos exigiram nada disso, a gente não tem no estatuto e eles fizeram o registro normal, assim, sem nenhuma exigência em relação a isso, mas eu penso justamente nas diversas cidades que a gente acaba trabalhando, né? Mas é bom saber, porque, por exemplo, eu já tinha visto convocatórias de assembleias ordinárias e, na sequência, extraordinária. Eu nunca tinha visto essa possibilidade de juntar as duas na mesma convocatória, que acho bem mais interessante. Sim, faz uma só. Eu faço bastante de cooperativas, assim, porque as cooperativas, a maioria não, mas vários atos deles acabam sendo em extraordinário, então tu convoca as duas no mesmo dia e horário. A única diferença que abre é porque a ideia da extraordinária é assim, ó, é 2 coisas. O quórum, que é diferente para aprovar determinado assunto, né? Para aprovar uma alteração estatutária. Então, tem a questão da diferença dos votos na Assembleia, tu vai escrever, queremos alterar o estatuto, né? Qual é o quórum mínimo para instalação, qual é o número mínimo de pessoas votando a favor para alterar. E outra questão que daí é mais essencial, que é assim, ó, que é a convocação. Porque quando um associado vê assim, Assembleia Ordinária, nem vou.
só vai fazer aquelas coisas básicas, prestar contas. Agora, se é uma extraordinária, quer dizer que vão poder tratar assuntos mais sérios, vamos dizer assim, né? Como uma alteração estatutária. Pensa que uma alteração estatutária, qualquer artigo pode alterar o meu direito como associado. Pode ser que diga que eu tenha que passar a fazer uma contribuição, e aí? Não, essa aqui eu quero ir, quero uma extraordinária. Então, isso tem mais esse viés do chamamento, sabe? Da importância do chamamento. E é por isso que faz o quê? Daí, quando tu vê o anúncio ordinária, extraordinária, tu sabe que na extraordinária vai estar tratando assuntos de maior relevância. E sobre o cartório, só para finalizar, vários cartórios com quem nós trabalhamos, eles também já adotaram uma outra tática, que é assim, para não ter problema do livro, eles pedem que na ata que tu leva para registro, escreva lá no final, declaramos que essa transcrição é cópia fiel da ata registrada no livro de atos da associação. Porque daí eles se eximem da responsabilidade e nem pedem o livro para olhar. Que aí pode ser o que acontece em Novo Hamburgo, que você está falando aí, né? Pode ser. Eu não me lembro de usar esses termos, mas enfim, né? Tu pode não ter... Mas tu levava livro ou não levava? Não, as últimas atas a gente levou só impressa e não deu problema nenhum. Então... Eu acho que não constava isso. Não, os cartórios aqui, naquela orientaçãozinha que eles enviam aqui na região, eles já colocam assim, a ata deve constar a expressão assim, aí a gente já coloca no fim, porque é isso aí. Porque eles tinham esse problema com os livros, muitos problemas com os livros. Inclusive por causa das confusões, aquela de fazer livro de diretoria, de conselho fiscal e de assembleia no mesmo livro. Eu acho que para se livrar desse incômodo, eles adotaram esse expediente. Mas no mundo de hoje já está até meio sem sentido, né? Essa figura do livro, né? Já está realmente sem. Rogério, a Lucena está perguntando, na convocação da Assembleia Ordinária e Extraordinária, pode constar o assunto de cada uma? Não é necessário. Vai colocar a lista dos assuntos, né? Então, eu vou botar lá, exemplo, se convoca extraordinária, ordinária e extraordinária. Quais assuntos? Vou prestar contas, vou fazer eleição, vou ter assuntos gerais, né? Sem deliberação. Aí, na sequência, eu posso, só na sequência dos itens, alterar o estatuto. Pronto. Não precisa separar, na extraordinária vamos tratar isso, porque ali já vai estar subentendido. E o quórum, né? O quórum de instalação daí é o seguinte, tem que ver isso. Se o estatuto determinar que só inicia uma assembleia extraordinária com determinado número de pessoas, aí sim vocês têm que tomar cuidados, assim, aí tem que olhar o estatuto. Porque vamos supor que o estatuto diga assim, você só pode instalar uma assembleia extraordinária com 2/3 dos associados. E aí você está na ordinária que tu podia instalar com 10 pessoas. Então, se tu instalar com 10 e daí tu não vai poder tratar do assunto extraordinário, que seria a alteração do estatuto. Então, tem que olhar o teu estatuto, o quórum de instalação é assim, quantas pessoas, pelo menos, eu preciso ter para poder começar uma assembleia? Né? Em primeira, segunda ou terceira convocação, também tem isso lá. Nas cooperativas que nós temos aqui, nós temos... Por isso que quando a gente constitui estatutos a partir do zero, a gente procura orientar as pessoas assim, a simplificar ao máximo os processos. Né? Então, assim, nas cooperativas que nós temos aqui, tanto a assembleia ordinária quanto a extraordinária, eu consigo instalar ela com 10 pessoas, desde que seja em terceira convocação, que é o número mínimo previsto na lei. Então, a única diferença é que eu vou chamar uma para 6, uma para 7, depois uma terceira convocação às 8. E aí, como nós sabemos que nunca tem quórum na primeira, as pessoas mais conhecidas já marcam a reunião para o último horário. E aí tu instala, seja extraordinária ou ordinária, com o número mínimo previsto no estatuto, e aí tu consegue fazer as tuas deliberações. Esses cuidados, quando a gente constitui, faz um estatuto social, sabe? Que por isso que eu não gosto muito, eu sei que o pessoal às vezes pega modelo de outros, né? Eu sei que é comum, assim, baixa da internet, mas não se adequa muito à nossa realidade, sabe, assim, pelo volume de pessoas, pela nossa capacidade de gestão dessas coisas.
Então, quanto mais puder simplificar os processos, melhor. E as associações, elas têm uma flexibilidade maior, né? As cooperativas já têm lá uns critérios da lei que tem que seguir, então a gente fica meio amarrado, mas as associações a gente tem que simplificar ao máximo, assim, esses processos de realização de atos. Mas sim, respondendo, pode ser numa só tem que cuidar o quórum, que é o número mínimo de pessoas para instalar a Assembleia. Porque senão não vai poder tratar do assunto extraordinário. Quem tiver mais alguma pergunta, que estamos indo para o final do nosso horário, aí aproveito para lembrar que a gente tem a lista de presença. Quem não conseguiu preencher durante o curso, ela vai estar lá no grupo do Whats, pode estar preenchendo lá no final da aula, tá? E a nossa próxima... Pode falar, Rogério. Aproveitar, Regiane, já que está um grupo bom aqui ainda, porque às vezes a gente acaba andando meio no escuro, assim, em algumas coisas, né? Eu tinha previsto de tratar nas primeiras 3, até porque a gente tinha tratado bastante na primeira sobre os tipos de empresa e tal, de tratar dessas obrigações sociais, de estatuto, registro, ata, nesse encontro e no próximo. Né? Se vocês acham que esse assunto está superado, a gente pode dar o passo seguinte, que seria o registro nos órgãos públicos, tributários, para a questão de nota fiscal, e a gente já dá uma entrada nesse assunto mais, que era uma demanda dos empreendimentos também, né? Se vocês entendem, não sei, também sei, Regiane, se aqui seria o momento disso, mas se esse assunto de estatuto, de ata, se isso está superado, a gente poderia passar para o próximo assunto. Eu acho que sim. Não sei se alguém ainda tem alguma dúvida sobre esse tema das atas, senão a gente pode passar para o próximo. Se vocês quiserem fazer na próxima, como talvez uma introdução, trazer, eu não sei como que é o dia a dia de vocês, assim, porque realmente eu não conheço muito o público, mas posso trazer alguns modelos de ata para a gente dar uma olhadinha rápida, né? De todas aquelas coisas que a gente vê lá nos artigos da lei, como é que isso se constitui dentro do documento. Se vocês acharem que isso é importante, eu posso fazer. Mas, senão a gente avança, assim. Acho que aqui talvez seja o melhor lugar para decidir isso, né? Porque senão... Ali no chat, uma participante colocou que pode passar para o próximo tema. Assim, a Cristiane também, eu acho que então... Ninguém se manifestou, acho que então não tem mais dúvidas, né? A cooperativa Copescal levantou a mão, pode falar. Pela nossa parte também. O Rogério pode passar para a próxima parte agora. Então tá, porque daí assim, ó, de qualquer forma, todos os assuntos que nós já tratamos aqui, tá, eles são recorrentes e a gente, né, de vez em quando volta num assunto lá do passado, também se surgir questionamentos ali adiante, a gente pode tratar também, se mandar... Eu sempre vou dar preferência para tratar aqui, mas vocês podem me chamar lá no privado, né? Vou dar preferência para tratar aqui, porque sempre é aquela coisa que uma dúvida às vezes serve para o outro, né? Mas a gente também fica à disposição aí para ajudar no que for possível. Em outros assuntos que já foram tratados ou que virão ainda. Então tá, até nossa próxima aula, então, que vai ser na terça-feira, dia 3. Um novo tema que o Rogério vai trazer para nós. Obrigada. Só para dizer para vocês, vai ser o tema ali do dia, que seria no dia 3. Que vai ser no dia 3, de fato. Dia 3, né, Rogério? Dia 3. Naquele roteiro é o que está marcado no dia 3, tá? Sim. Coincidiu porque a gente perdeu uma, né? Teve um dia que a gente não fez. Mas é a do dia 3. Tá? Aí vocês deem uma olhada ali já no assunto. Se tiver dúvidas, já vão trazendo também. Obrigado, Regiane. Desculpa ter te interrompido. Obrigada, então.